Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindo. Está passando por aí, já vem fazer parte da nossa comunidade, está crescendo muito, a comunidade só existe se tiver voz, e a voz normalmente, logicamente, são vocês. Se não tiver vocês, não existe canal, não existe YouTube, não existe nada, então já vem participar, a gente sempre vai estar junto. Eu estou trazendo um Intelzinho E5 2660V2, ano de introdução foi 2013 com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$290, já para você importar da AliExpress ou qualquer outro tipo de loja, fica em basicamente R$200, vai depender da pesquisa que eu vou fazer. Lembrando que ultimamente a gente está tendo um problema na alfândega, tá? Na aduaneira, então tome cuidado com relação a isso. Pode ser que alguns produtos demorem um pouquinho, mas aí mesmo assim ainda vale a pena você importar. Tecnologia Hyperpressure, ele possui sim, são 10 núcleos reais e 20 linhas de instruções. Logicamente a gente não precisa de uma porcentagem toda dessa, mas é sempre bom a gente ter. A gente vai ver aqui que basicamente o processador ele é ideal para sua linha produtiva. Quer ter um processador para sua gráfica, você que mexe com edições de vídeo, áudio, quer ter um processador para trabalho, é ideal essa linha aqui, tá? Tecnologia Turbo Boost a gente possui sim, só o nosso 2.2, o nosso ponto base, e o nosso Max chegando a ter 3.0. 3.0 assim, ainda assim, está sendo positivo na linha de jogos. Então você vai conseguir sim jogar um jogo com um processador, tem aí basicamente um Turbo Boost, né? A gente não está falando de overclock, a gente está falando de um clock natural que os cientistas da Intel já colocaram nesse processador, assim como diversos outros processadores de arquiteturas de 10 nanômetros, de 7 nanômetros. Mesmo assim, com essa porcentagem pequena, você vai conseguir rodar jogos sim. E a versão do nosso Turbo Boost é a 2.0. Memória cache excepcional, são 25 MB de cache, não tem nada o que falar. Geralmente a gente reclama muito quando se tem 3 MB de cache, 5, 8, né, como em algumas versões do i7 aí de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, a gente vê somente essa porcentagem. Uma vez a gente chegando aqui com 25 MB, não tem nem o que falar, né? É excepcional, mais uma vez um ponto bem positivo aqui na linha produtiva, que é um processador para trabalho, é ideal para você estar fazendo muita coisa aqui com esse processador. Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR3 trabalhando a 1866 MHz, é um limite de frequência maravilhoso, tem uma porcentagem absurda aqui, a gente vai ver essa porcentagem toda de 768 GB, está mais relacionado às memórias SCC. Para você que utiliza memória desktop, a gente não precisa utilizar essa porcentagem toda, porque a maioria das placas-mães que a gente for comprar, o Ainanze, McNeeston, entre outras placas, vão ter o limite máximo de 64 GB, não mais do que isso. Então você não precisa se preocupar com relação à quantidade de memória RAM, e sim a combinação dela. Paulo, como assim combinação? Frequências. Se a gente está com a frequência aqui de 1866, vamos respeitar essa frequência aqui. Paulo, existe uma possibilidade de aumentar mais ou quem sabe colocar uma de 3200? Não vai funcionar, tá? Isso daqui é o respeito que a gente tem que seguir isso aqui para que não tenha problema. Então, Paulo, qual é o segredo? O segredo é você utilizar frequências iguais. Geralmente esse tipo de memória, 1866 MHz, você comprar dois pares de memórias dessa daqui vai ficar muito caro. Aí fica a seu critério se você vai realmente fazer esse upgrade aí ou não. Canais de memória, a gente tem 4 canais de memória, então nada de single channel, dual channel, flex mode e triple channel. A gente vai utilizar aqui o quadri channel. Geralmente quem escolhe essa plataforma do 2600, né? Não importa se é V1, se é V2, V3, V4, enfim, todos querem fazer o quadri channel para poder ter uma largura de banda mais ampla. Ok? O soquete da placa-mãe do processador é o LGA 2011 e o chipset compatível é a plataforma X79. A placa-mãe que a gente está usando como base aqui para você se aprimorar um pouquinho e dar uma olhadinha, ver como é que se comporta o chipset X79 é a X79 da ASRock Extreme 11, tá? A gente vai falar essa linha, esse pacote que a gente está trazendo aqui da X79, a gente vai ilustrar todo esse pacote
conte com essa placa-mãe aqui, para a gente ter uma base. Poxa, Paulo, dentro desse chipset, qual mais que eu posso colocar de processador? Qual vai ser o melhor? Então, essa linha aqui de placa-mãe que eu estou trazendo aqui para o nosso relatório, ele vai funcionar como base para a gente saber o que tem de processador, o que a gente pode fazer de upgrade aí. O TDP dessa máquina maravilhosa fica em 95 watts. A gente está falando de limite dissipável, não é consumo energético. Logicamente, quando a gente fala da questão de 95 watts, a gente vai ter um consumo energético um pouquinho maior, né, do que a gente costuma ver aí. Mas todavia não vai ultrapassar ali de 40, de 50 watts aí. Você não vai precisar se preocupar com relação a isso daí não. Então, de cooler a gente vai utilizar como sempre, que é o nosso padrão dos nossos relatórios, de 120 até 135 TDP. É isso que a gente precisa para poder dissipar essa máquina aqui. Limite estável dessa mesma máquina aqui é de 75 graus. Então, até 75 graus a gente vai ter um limite padrão e tranquilo. Não vai ter perda de clock, não vai agredir VRM e entre outros componentes que você tem na sua placa-mãe aí. Geralmente, quando você faz um investimento de uma placa-mãe, quando você escolhe uma Maquinist, uma Soil ou até mesmo uma placa-mãe da Winans, você não precisa se preocupar com o circuito VRM, porque ela já tem dissipadores e tem uma dissipação muito boa e vai ter uma combinação interessante aí, tanto com um air cooler ou um water cooler. Então, não precisa esquentar a cabeça com relação a isso daí não. Paulo, tem todas essas configurações e mesmo assim eu estou perdendo alguma coisinha ou outra. Já verificou as frequências da sua memória? Você já deu uma olhadinha em ver se a fonte é compatível com a placa de vídeo que você tem aí, né? Então essas combinações a gente acaba aprendendo aqui nos relatórios. Tá meio perdido? Já faça a sua inscrição e vem fazer parte da nossa comunidade e você sempre vai ter o melhor e não vai se perder mais com relação a isso. Controlador de vídeo a gente não tem isso daqui, então nada de DirectX, nada de suporte ao 4K HD, porém fazendo investimento de uma placa de vídeo você vai ter tudo isso e em dobro, tá? Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, agora sim com esse clock boost que a gente tem aqui de 3.0 dá para poder fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo, tá? A boa pedida para esses sistemas que a gente está trazendo aqui da plataforma X79 são as placas RX, tá? Desde a 460 até a 580 e por aí vai, tá? Você pode sim estar fazendo investimento com algumas placas de vídeos dessa aqui. Deixa aqui nos comentários qual que você está querendo fazer, qual que vai ser o seu upgrade, o que você está querendo basicamente, para a gente estar fazendo uma pesquisa bem rápida e passando para você, tá? Se realmente vai valer a pena você fazer o upgrade, o que você vai tirar de proveito, né? Até onde o seu processador pode empurrar com uma determinada placa de vídeo. Isso tudo você fica sabendo aqui nos nossos relatórios. Salve esse vídeo, baixe esse vídeo, não perca esse vídeo para que você não perca esse canal. E fonte de potência real a gente sempre tem que ter isso aqui como base. A gente tem a menor, né, que a gente sempre fala aqui, que é de 550 e a nossa máxima é até 650. 650 é o nosso máximo, mas dependendo da sua placa de vídeo a gente vai aumentando essa porcentagem, né? Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, um vídeo rapidinho de 3 minutos, você não vai se perder muito e vai ajudar bastante. Conforme for aumentando a sua placa de vídeo, logicamente a gente vai ter que aumentar o nosso nível de fonte. Se você não tiver uma fonte de potência real, o cálculo vai dar errado, tá? As coisas vão dar errado e você vai estar saindo meio que fora da nossa pesquisa, tá? Então tome cuidado com relação a isso daí. Fonte sempre potencial, não importa se você for utilizar o computador para um setup game ou um setup de linha produtiva para trabalho, né? Você quer trabalhar com o seu processadorzinho, eu acho ideal, vale muito a pena você estar fazendo investimento sim. Gostou do vídeo? Achou interessante? Há outra coisa para poder comportar tudo, para você que tem respeito pelo seu dinheiro, pelo seu investimento, utilize sempre filtro de linha, tá? A gente nunca sabe que vai dar aquela chuvinha ou vai dar uma queda de energia aí. Com o filtro de linha você não vai ter esse tipo de problema, ok? Agradeço vocês, estamos sempre juntos. Gostou do vídeo? Então se inscreva, vem fazer parte da nossa comunidade. Não perde muito tempo não, tá? Vamos juntos sempre.